Bom, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para começarmos o nosso programa Friends of God. Dessa oportunidade, eu quero apresentar a vocês uma pessoa ilustre que está conosco aqui em Londres. Pastor, cantor, deputado federal, Marco Feliciano. Amém? É um prazer, é uma honra poder hoje ter a sua amizade, né, em primeiríssimo lugar. A paz de Cristo, pastor Marco. A paz do Senhor, pastor Wesley. Eu também sou um amigo de Deus. Prazer estar aqui com o senhor nesse lindo programa. À sua disposição, e a sua amizade me é muito caríssima e importante. Mais importante para mim do que a minha para o senhor. Nossa, eu fiquei muito emocionado com essa declaração E agora. olha que eu acredito. Pastor Marcos, diga para nós, quantos anos de ministério? Meu Deus, olha, eu prego desde os 13 anos, né? Eu tenho 42 anos hoje, então já vão aí para quase 30 anos pregando. Mas ministerialmente falando, eu completo esse ano 20 anos. 20 anos. Desde que eu tomei a decisão de sair pregando, né? Porque eu prego desde quando eu era diácono, né? Comecei a pregar como diácono, já sendo anunciado como pastor, mas eu era diácono. Então, eu fui consagrado em 2007 ao pastorado, né? Então, tenho alguns anos aí de caminhada com Cristo, mas prego desde muito novinho. Então, fechando uns 20 a 22 anos. 20, 22 anos ministrando, né? Ministrando. São quase 70 países do mundo, quase não, pouco mais de 70. Uau. No Brasil são mais de 3.000 cidades, nós temos 5.000 e poucos municípios. Então, eu já preguei em mais de 3.000 pessoalmente. 70 países? 73 países. Meu Deus. Bom, nesse período aqui nós vamos fazer algumas perguntas que eu sei que muitas pessoas gostariam de saber, mas principalmente nos últimos dias, o senhor tem estado muito na televisão, nos programas, nos debates, né? Mas eu quero ver se a gente faz algumas perguntas um pouco diferenciadas, se eu conseguir, por causa da atualidade, das polêmicas no Congresso e tudo mais, no meio da sociedade brasileira. Primeira pergunta, ou a segunda, seria, depois de saber quanto tempo que o senhor está ministrando, procurar saber. Me diga um pouco se o senhor tem saudade do tempo que o senhor era considerado um menino pregando. Pastor Wesley, essa pergunta ela é muito importante até para as pessoas conhecerem um pouco do pastor Marco Feliciano. O homem que esquece o seu passado, ele não merece o seu presente e não tem prospecção de futuro. Eu, quando era um menino pregador, né, porque eu comecei a pregar muito cedinho, ainda me sinto menino, mesmo já estando aqui com a barba ficando branca. É claro, foram fases diferentes, né? O menino pregador era o matuto que veio da roça, pego no laço, era o menino que não tinha lastro ministerial, sem pai pastor, sem uma mãe na igreja. Eu sinto saudade daquela época pelo ímpeto de que, como jovem, quando eu pregava. Porque a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando meio medroso. A gente começa, a maturidade traz para a gente como se fosse um cala-boca, né? Você pensa, mas não fala. É a diferença entre o jovem e o mais velho, né? O jovem fala sem pensar, o mais velho pensa para falar. Mas o menino ainda mora aqui dentro. Sem o menino não chegaria. O menino ainda está aí. O menino está aqui dentro, embalado no coração. Sem ele não existiria o pastor Marco. Aquela época da tampa da chaleira, Meu né? Deus. A boca de aço, a língua de ferro. Vai explodir tudo. Joga no chão. Eu só criei isso, né? Aquela época do suspensório, né? Foi forte demais. Eu creio que o senhor fez muitos discípulos, né? Eu não posso falar muito, que eu sou mais velho fã, do que eu, inclusive. Né? Posso ser mais velho, mas eu sou um fã seu, Poxa, assim, eu fico de emocionado. carteirinha. Obrigado, entendeu? Desde quando o senhor visitava Boston, sim, né? E lá ministrava a palavra de Deus de uma forma que Boston foi muito impactado com suas mensagens de avivamento. Houve uma mudança, o amadurecimento chegou. Muitas pessoas reconhecem isso e outras não. Preferem o Marco Feliciano menino.
o que o senhor, porque ninguém faz essa pergunta para a gente, né? Mas eu gostaria de fazer para o senhor. O que o senhor gostaria? Do menino ou da atualidade? Não, veja só, eu vou dizer aqui, vou parafrasear Paulo, né? Paulo disse: quando eu era menino, eu agia como menino. Agora que eu sou homem, eu ajo como homem. A maturidade, ela te traz mais segurança. Eu sinto que a unção, ela é mais pesada hoje. Ela não é mais desenfreada como naquela época, porque era aquele momento, precisava daquele marco. Assim como Israel, quando seguia a nuvem, quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Quando a nuvem seguia, eles seguiam. Eu acho que tudo é um tempo na vida da gente. O menino que pregava daquela maneira, ele ainda existe, como eu disse, mas ele aprendeu que algumas coisas não devem ser faladas, ou devem ser faladas de maneira mais moderada, né? Quem me ouve hoje vê um homem que tem mais experiência, mais maduro, sabe que eu não vou incorrer em erros que me custaram muito caro. A vida pública trouxe isso. Pregações que eu fiz há 15, 20 anos atrás foram pinçadas da internet, frases isoladas, e eu quase morri no Brasil, né? Os jornalistas sempre me perguntam: o senhor falaria de novo? Eu disse: falaria, mas de outra forma, né? Porque existem 3 tipos de verdade. A verdade que você deve dizer a qualquer um, a qualquer momento. A que você deve dizer só se te perguntarem, e aquela que nem se te perguntar você deve falar, porque ela pode provocar uma tragédia. Então, a maturidade, ela é mais segura. Eu me sinto mais confortável hoje porque eu tenho bagagem, tenho experiência, não me perco mais em pregação, não me perco mais com o público. O menino não, quando ele não atingia o público, ele batia. Batia até o povo reagir, né? Hoje não, hoje eu entendo que às vezes a pessoa não está reagindo à pregação, não é culpa da pregação, é porque ela não está bem. A maturidade que eu não tinha quando criança. Ontem mesmo nós tivemos aqui, eu poderia dizer que é um fenômeno, porque nunca vi um testemunho dessa natureza. As pessoas que aceitaram Jesus, vieram à frente a aceitar Jesus, elas depois, quando foram pegar o nome delas, fazer o fichário e tal, um dos pastores foi ter com elas. E falando um pouco do que a igreja poderia ajudar a elas de restauração, elas começaram a chorar. Olha que coisa linda. É o que eu disse, é o fruto da maturidade. Se fosse o menino Marco Feliciano pregando aqui há 20 anos atrás, eu ia gritar tanto, ia correr até eles. Eles podiam até ficar impressionados. Mas o Marco Feliciano, o homem, agora a maturidade, trouxe uma unção de quebrantamento. E essa unção permanece. O grito é bom. Amo o grito. De vez em quando ainda dou uns golpes de Kung Fu, agora é meio desajeitado que eu estou velho. Antes o senhor pregava muito enfatizando a liberdade espiritual e viver para Deus, né? Era dois pontos de partida. Duas marcas, né? Agora, eu perguntaria para o senhor realiza isso, está realizado, vive para Deus? Eu vivo para Deus, eu vivo imerso dentro do mover do Espírito. E isso às vezes custa caro, porque as pessoas não conseguem compreender algumas atitudes e algumas decisões que nós tomamos, né? A minha ida para a política foi uma delas, por exemplo. Houve pessoas que disseram: você foi para a política, você estava em declínio como pregador. Acho que nunca houve um declínio na minha vida, né? O maior congresso pentecostal do Brasil ainda é o de Camboriú, que ainda é uma referência, e eu prego lá há 17 anos. E todo ano que eu prego, desde o primeiro, alguém diz: agora você está vivendo o seu momento. Mas são 17 anos vivendo o seu momento. Então, eu não acredito muito nisso, mas o homem que ele está imerso em Deus, vivendo para Deus, ele tem sensibilidade. Quando Deus disse para mim: vá à política, eu sabia que ia enfrentar. Eu fui à política e mostrei para todo mundo que é possível continuar sendo um homem cheio do Espírito Santo. Só acredita que existia, então, um propósito de Deus de não só o menino se tornar um palestrante famoso, né, que arrasta multidões, mas também um parlamentar que fizesse a diferença lá dentro. Eu não tenho dúvida nenhuma, até porque o senhor é amigo íntimo, pessoal, o senhor sabe de muitas lutas que eu passei. Eu sempre fui muito perseguido pelas minhas decisões, pela maneira de ser. Eu sempre fui polêmico, sempre fui. Polêmico com a minha oração inicial, quando eu pedia para Deus colocar os anjos. Isso é verdade. Polêmico com as pregações, polêmico por não usar gravata para pregar, polêmico por ter sido o primeiro a usar uma pulseira no braço, polêmico por tudo. Porque eu sempre tive coragem, eu não queria ser só um pregador, eu queria ser um reformador, um referencial. Chegou na política a mesma coisa.
toda pancada que eu sofri, toda perseguição que era para me matar, me fortaleceu. Senão eu não aguentaria o que eu aguentei na política. Até hoje é um fenômeno na política, porque nenhum político passou por uma perseguição tão grande como eu passei e sobreviveu. Eu andando no parlamento hoje sou uma referência para os políticos que olham para mim e dizem assim, você fez o que ninguém nunca fez, você enfrentou a opinião popular, você enfrentou a mídia, você enfrentou todos os partidos políticos, sobreviveu e dobrou a sua votação. Então me tornei um ícone. E o que é que aconteceu? É a história e a estrutura do menino que veio sendo perseguido. O senhor dá esta razão a quem? De ter chegado onde eu cheguei? Isso. A chamada divina e ao povo. Deus me deu o coração do povo. Talvez essa tenha sido a diferença entre esse pastor e os grandes pastores do meu tempo. Os grandes pastores, para serem grandes pastores, eles tinham que ter o coração dos líderes, porque eram os líderes que abriam a porta das igrejas, dos congressos. Eu tenho poucos amigos líderes, o senhor é um dos poucos que fazem parte da minha lista de amigos. Muito obrigado. E falo isso de coração aberto, mas sem demagogia. Eu não tive tempo de criar amigos, porque todos queriam o meu dom, todos queriam a unção, então eu não tive tempo de fazer amizades, eu só ia pregar. Tanto é que eu preguei nesses anos, eu fui o pregador que mais preguei no Brasil, que mais horas tenho de voo, que mais horas tenho de púlpito, que mais cidades alcancei, tenho os DVDs esparramados, porque todos queriam o meu dom. Brasil inteiro? Mais de 3.000 cidades pessoalmente, o Brasil tem 5.000. Eu tenho mais de 15 milhões de DVDs esparramados, alguns dublados em inglês e espanhol. Então, o meu nome ficou um nome muito forte no nosso meio. Aí Deus queria me levar para o outro lado, que é a vida política. Né? Então, quando eu chego na vida política, eu já chego conhecido pelos evangélicos e o mundo secular não me conhecia, até que eles viram a mesma audácia e o polêmico pregador, porque o que eu sou no púlpito eu me tornei no palanque. Forte sempre, robusto, para cima. Às vezes mostrando fortaleza, às vezes mostrando uma robustez, mas por dentro ainda o menino da Vila Tatu que tem medo, que às vezes tem insegurança, porque viver da fé é se lançar dentro de um rio que você não enxerga o fundo dele. É o medo de Ezequiel, está na beira do rio, a sua vida toda na beira do rio, mas Deus teve que entrar e pisar para ele seguir atrás. O senhor consegue poupar sua família? É impossível. Não tem como a família ser poupada quando você se torna uma figura pública como eu me tornei. Mas a família também foi forjada, foi preparada. A família sempre me viu ser perseguido, caluniado, desmerecido. A minha história é uma história de superação desde o ventre da minha mãe. Sabe que há uma satisfação no cristão que não acontece, eu acredito que não acontece com outros que estão na política. O cristão, quando lhe vê num programa de televisão, principalmente que o Jornal Nacional, eles tentam passar aquela imagem de realmente jornal nacional. Então, a política é o centro para eles, né? Então, quando passa lá o Congresso e passa o deputado federal Marco Feliciano, né? Há uma alegria. Você sabia disso? Sim, dessa satisfação de isso, tê-lo lá. Eu vejo isso pela mídia social. Por exemplo, antes de vir para cá, para Londres, nós tivemos um fato que aconteceu no Acre, quando um grupo de ateus se reuniram numa universidade federal e queimaram uma Bíblia. E quando a notícia chegou até mim, eu tomei as medidas cabíveis como parlamentar, acionei a Polícia Federal e a Polícia Civil, pedi para que instaurasse um inquérito. Isso é crime no Brasil. Código Penal, artigo 208, nenhum objeto sagrado pode ser vilipendiado. E quando eu tomo essa atitude, vou para o microfone da Câmara, as minhas mídias sociais são seguidas por todos os jornalistas. Quando o assunto é fé, família e homossexualidade, eu sou a referência. E, de repente, não dá 5 segundos depois do meu discurso, minha caixa de e-mails está cheia de perguntas de jornais. E ontem, por exemplo, saiu no G1, que é do Globo, né? Feliciano toma atitude de instaurar inquérito contra ateu que queimou a Bíblia. Os crentes ficam malucos. Né? Nós nunca tivemos um deputado assim. Nós sempre tivemos deputados evangélicos. Sempre. Mas nunca tivemos um deputado evangélico que abraçasse a causa e vivesse por ela sem nenhum tipo de constrangimento. E eu fui o primeiro a romper isso. Pastor Marco Feliciano, mesmo antes de ser consagrado pastor, né, já ministrava. Né? Então, como pastor consagrado, quantos anos? Bom, de 2007 para cá, só fazer uma continha. 2007... Não, minto, não foi 2007.
Foi em Foi em 99, eu preguei em 97, Camboriú, acho que foi 2003 ou 2004, eu me 2003. perdi. Foi em Boston. Então, Eu fui 12 anos. 12 anos como pastor consagrado. Foi em Boston. ah, o pastor Uriel de Jesus ministrou sobre a minha vida aliás, ele reconheceu o meu pastorado. O Brasil não reconheceu na época, né? Porque eu era muito menino. E nós tínhamos uma cultura no Brasil que foi vencida através da minha vida, de que só podia ir para o púlpito quem fosse mais velho, tivesse cabelos brancos. E eu era Uau. um garoto, saí do meio do nada e conquistei o coração. Eu vi uma vez um menino, Marco Feliciano, praticamente subiu no púlpito da igreja de Curitiba, né? Meu Deus. É, Explicando, não foi no, eu não não subi foi no púlpito, eu subi na tribuna. na tribuna. A Bíblia Ok. ficou no meio dos meus pés. Dos seus pés, Que e loucura. aquilo deu uma polêmica violenta, mas também eles aproveitaram que a igreja foi sacudida, Eu fui né? proibido de pregar em Curitiba. Aliás, essa foi uma das vezes que me proibiram. Eu fui proibido lá já umas 3 vezes, né? Aham. É que todas as vezes que eu vou a Curitiba pregar naquela época, o Senhor, como me deu aquela unção de avivamento, o avivamento, ele sai da forma humana. Então você não tem como controlar o que vai acontecer, as reações do avivamento. Aham, aham. E eu me entregava de corpo e alma. E quando eu vi, eu estava em pé em cima da tribuna, com a Bíblia no meio dos meus pés, pessoas não crentes arrebatadas. Vieram, Uau. pegaram na minha mão, recebi um batismo com o Espírito Santo. Era Então, uma época quando, diferente. quando eu faço essa pergunta, eu me lembro do que o senhor disse do polêmico, né? Sempre polêmico, Sempre polêmico. É a minha marca. é sua marca. Agora, lembrando que o que é polêmica? A polêmica é aquilo que divide opiniões. Jesus era polêmico. Os profetas eram polêmicos. O Senhor é um homem polêmico. Toda vez que você desperta o protagonismo e o antagonismo, você se torna polêmico. Um poeta nordestino no nosso país disse assim, que toda unanimidade é burra. Né? Então eu seria muito pretensioso se eu quisesse que todo mundo entendesse ou aceitasse o que eu falo. Dividir opiniões é ser polêmico. Então eu sou polêmico. Cantor, Cantor. realizado. Veja só, eu sempre costumo dizer, quando me perguntam, né, que tem um versículo na Bíblia que norteia a minha vida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A minha vontade, quando criança, era ser cantor. Eu cantava música sertaneja com meu avô. Meu avô bebia, chegava em casa, me obrigava a cantar Boate Azul com ele. E entrou no meu coração a veia, essa vontade de cantar. Só que quando eu fui para a igreja, eu fui naquela fase que a voz da gente está mudando. E eu não conseguia cantar nada. E eu entendi que a vontade de Deus, o reino de Deus para mim era pregação. Como eu construí o reino da pregação, Jesus deixou que as demais coisas acontecessem. As demais coisas era música. Então, eu estou no meu 3º CD gravado agora. O primeiro CD eu recebi disco de ouro. O segundo CD também recebi disco de ouro no país. E agora acabei de lançar, tem menos de uma semana, o CD Eu Vou Voando, que tem a música Voando, que é do Zé Marco e Adriano, uma dupla sertaneja evangélica, né? Com várias participações. Eu costumo dizer que cantar para mim é o meu hobby. Eu gosto de cantar. Não sei cantar, queria cantar como o senhor, Oh. que canta e encanta, né? Como eu prego muito, quem utiliza a voz como pregador, o senhor sabe disso, a nossa voz é destruída, Com não certeza. tem nenhum fonoaudiólogo que teria coragem de atestar para nós, porque tudo que não pode fazer, um pregador faz. A gente grita, a gente toma água quando não pode, a gente entra em ar-condicionado, então é impossível ser um cantor sendo um pregador. Mas a gente arrisca. Se o senhor fosse falar sobre... eu creio que nas suas mensagens a gente pode encontrar isso, mas eu gostaria que o senhor falasse agora, sem a Bíblia aberta, sem estar num púlpito, né, pregando a palavra de Deus. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o que é viver para o senhor? Satisfação de viver. Bom, a satisfação de viver... Que daria para um ateu ouvir? Tá. O que eu vou dizer, talvez eu acho que a princípio o ateu vai até dar um sorriso, porque é impossível viver uma plenitude nessa vida. Depois do pecado de Adão e Eva, essa terra foi contaminada. A própria terra passou a gerar espinhos e abrolhos, coisa que não tinha no Éden. Então, buscar a felicidade nessa vida é uma utopia, é impossível. Mas com Cristo, você tem a esperança de encontrar de fato uma verdadeira alegria. Nessa terra, eu só conheci momentos de felicidade extensos com Cristo. Sem Jesus era uma frustração, era uma luta. Eu tinha que beber, tinha que me drogar,
Tudo que feria o meu corpo, a minha alma, eu era obrigado a fazer em busca de satisfação. Eu encontrei satisfação no púlpito, porque aqui eu descubro que a minha missão está sendo posta. Então, felicidade é uma utopia, mas é possível ter momentos felizes de plenitude com Cristo. E a esperança de Cristo, né? Porque a proposta de Jesus, ninguém bate ela. É nessa vida 100 vezes tanto e na outra a vida eterna. Bom, já que eu perguntei sobre vida, o senhor falou um pouco de felicidade aí e de superação. Mas tudo bem. Vamos partir por um pouquinho mais, eu acho que um pouco mais difícil. Ou talvez não, né? O senhor é um deputado, então é E eu fácil estou aqui sendo sair da entrevistado por situação. uma mente brilhante. Nem Cabrini me deixou em saia justa. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Tristeza, uma tristeza ministerial. Uma tristeza ministerial, início do ministério. Eu, no interior de São Paulo, procurando igrejas que me deixassem pregar. Como não era pastor, não podia sentar no púlpito. Mandei uma fita uma vez para um púlpito, dizendo que eu estava ali. E o pastor, quando viu a fita, ao invés de dar um sorriso, porque lá no interior é assim, né? Toda vez que chega um pregador novo, a igreja se abre. Esse pastor pegou a fita, passou por todos os presbíteros. No final, ele abriu um lixinho do lado do púlpito com o pé e jogou a fita lá dentro. Meu Deus. E disse no microfone: nós temos entre nós um vagabundo. E ele explicou: vagabundo é aquele que vive de pegar o evangelho e ganhar dinheiro em cima disso, quer vender aquilo que ele ganhou de graça. Ele não sabia com quem que ele estava falando. Nem a paz do Senhor dê para ele. Meu Deus. Eu fiquei com tanta vergonha, era uma igreja com umas 200 pessoas, eu não sabia onde colocar o rosto. Eu saí dali sem uma coxinha de galinha para comer, sem uma casa para dormir. Eu dormi dentro do meu carro, na beira da estrada. Então aquilo que o pastor Antônio profetizou, Luiz Antônio profetizou em 1999. Em Camboriú, né? Ele estava falando de algumas marcas dessa Com natureza. certeza, as máculas que ficou no coração, que são quem bate esquece, pastor Wesley. Quem apanha não. Tristeza familiar. Tristeza familiar, a perca do meu filho, o segundo bebê, né? Que era o Cameron. Estava no 8º mês e Jesus levou ele embora. Foi um momento assim que marcou minha família e trouxe profunda dor. Tristeza profissional. Tristeza profissional, os momentos de angústia em 2013, quando, sendo incompreendido, eu sofri ataques na rua, no avião, sofri ataques com a família, ver minhas filhas chorarem, eu ter que tirar uma filha da universidade porque a perseguição foi muito grande. Então, a marca deixada pela profissão, né? Porque o deputado é um profissional, o pastor é vocacional. Então, essa é uma das tristezas que marcaram a minha vida. Você não quer me fazer uma pergunta sobre tristeza? Pastor, Eu vou dizer uma tristeza que eu te vou revelar algo agora tremendo. ai Jesus, que medo. Olhe bem. Eu tenho uma tristeza no meu coração. Quando eu era pastor de adolescentes em Boston, você sabe que eu promovia congressos grandes. Os maiores congressos dos Estados Unidos. Era realmente considerado os maiores, mas tudo que eu chegava, apresentava para o pastor, ele confiava, ele liberava para mim. Às vezes até na frente da juventude, a juventude às vezes ficava meio assim e tal, mas nunca liberou pastor Marco Feliciano para poder pregar, e era seu início, era aquele auge, era novidade, era uma satisfação quem Eu conseguisse. lembro disso, pastor. Lembra? Eu lembro, eu morava numa casa, ficava na rua 5 da minha cidade, número 221. E eu lembro onde eu estava, sentado na minha cama, o telefone tocou, o senhor me convidou, eu Isso fiquei mesmo. todo feliz. É. E eu não entendi, porque dias depois o senhor me dispensou do nada. Não deixaram eu te levar. E logo em seguida te liberaram para os jovens. Eu fiquei terrivelmente arrasado. Eu vou entregar a revelação completa. É que naquela época, justo naquela época, tinha tido problema em Curitiba. E como Curitiba era ligado ao Ministério de Boston, a notícia chegou e o pastor me cortou. Só que dias depois eu fui aos Estados Unidos, e fui pregar na cidade de Marietta, numa igreja que não era do Ministério de Boston. E eu havia conhecido o genro do pastor Iel, e ele viu aquela mudança toda, aproveitou que estava lá. Fui numa quinta-feira, me deixaram pregar, caí no coração do povo.
E eu Não, prego lá foi. até hoje, né? É verdade, verdade. Mas eu não tive no Congresso dos Adolescentes com o pastor Wesley. Não. É que Deus queria que ele É. viesse aqui em Londres. Olha, todos os pregadores eu conseguia, É verdade. mas agora a sua excelência, nunca. Por Mas causa Deus, das Deus, polêmicas. Deus também Deus agrada do prazer da nossa alma, né? Com certeza. E o que Deus fez? Hoje somos amigos, temos uma aliança muito bonita, Fixada, 15 firme. anos ministrando na nossa igreja, desde quando a igreja de Londres existia fictício, vamos dizer assim. Era aquela coisa registrada, mas na realidade não tinha Não era nada. oficializado. Isso. Eu lembro lá em Notting Hill, numa catedral, no primeiro culto que nós fizemos com 20 pessoas. É isso mesmo. Eu, Cassiane, um evento que ninguém tinha, não tinha ninguém, só tinha nós dois. E o para pastor mim era uma Wesley. multidão. Eu achava que eu estava por cima. Oh, poxa, ter Cassiane, ela estava estourada com muito louvor. Foi, com muito Né? louvor. Eu também estava vivendo uma boa e você fase. também vivendo uma boa fase. Nossa. E ainda come muita pipoca? Quando me dão, né? Porque Assiste ultimamente muito filme ainda? amo filme. Eu construí, Deus me deu condições de realizar um sonho. Como eu venho de uma família muito pobre, o senhor sabe que eu gosto de filmes, né? A minha mente é uma mente... as minhas pregações são como roteiro de filme. As pessoas que me acompanham sabem disso. Eu conto histórias, porque a minha mente é como a mente de um roteirista, porque eu amo filmes. E eu consegui construir um cinema na minha casa. Uau. Eu tenho uma sala, não é bonita como a sua, mas eu tenho lá 14 poltronas, tenho uma tela de 120 polegadas, e eu tenho um acervo de quase 6.000 filmes assistidos e catalogados. E agora eu estou doando eles para tirar o espaço. Eu sabia o nome dos atores, os nomes dos diretores, a trilha sonora. Minha mente, para essas coisas, ela é uma mente brilhante. Uma pergunta. Um artista, diga para nós, um artista que o senhor admira, já que o senhor gosta de assistir o filme. Artista, bom, depende da área, né? São vários. Cada artista tem uma área. Não, mas tem sempre aquele que você fala, uau, esse aí, porque é o estilo de filme que você gosto gosta muito de assistir. de Robert De Niro. Uhum. Robert De Niro, ele não é só, ele é um artista completo, né? Eu já assisti filme dele de drama, de ação, de suspense, policial. A figura dele, ele impõe, ele move o filme, né? Um pregador que o senhor admira. Billy Graham. Billy Graham. Billy Graham. Um pastor de igreja que o senhor admira. Wesley Não. Alves. Mas fala de coração aberto. Não, sim, porque eu vi nascer do nada e hoje eu vejo a igreja mais bonita da Europa, com um templo próprio. A gente tem que dar mão à palmatória e aplaudir aquele que foi vitorioso. Meu exemplo é o senhor, e eu, quando fundei o ministério nosso, fundei pensando nesse tipo de crescimento. Porque uma coisa é ter uma igreja em São Paulo com 10 mil membros, e alguém diz assim, é fantástica. Outra coisa é ter uma igreja de língua portuguesa em Londres, onde o grupo de brasileiros não chega a 50 mil. E quando eu chego aqui e vejo o senhor com 600 membros, pega 600 membros de 50 mil, nós vamos ter aí uma porcentagem significativa. Transforme isso em São Paulo, é para ter uma igreja com 300 mil membros. Então, proporcionalmente, o senhor tem uma igreja fantástica aqui. Então, Amém. O senhor é minha referência. Parabéns. Nossa igreja é um grande milagre. É um milagre de verdade. Nós ficamos muito felizes de poder receber o senhor, entendeu? Eu gostaria de poder fazer outros programas para poder nós tomarmos conhecimento de outras coisas, que eu tenho certeza que a comunidade cristã, a sociedade gostaria de saber, que não são revelados. Né? A gente está ouvindo muito falar sobre a família cristã, né? A gente já sabe todos os seus pensamentos, o que o senhor acha. Por isso eu creio que o povo de São Paulo vota, entendeu? No senhor com aquela satisfação. Igual eu, como cidadão britânico, votei, né, para o David. Estou muito feliz. Partido Conservador, né? O conservador. Estou muito feliz porque ganhou e ganhou muito bem, né? Eu votei tanto para o partido dele quanto também para ele governar o país. Então, estou muito feliz e eu creio que há uma satisfação, né, na comunidade paulista em ter o senhor. E essa satisfação se estende ao resto do Brasil, que não pôde votar no senhor porque o senhor é candidato de São Paulo. Os que não votaram em mim, usaram a minha imagem para votar nos outros evangélicos e religiosos do seu estado. Nós elegemos a bancada mais conservadora da história do Brasil desde 64 e temos hoje quase 100 deputados evangélicos eleitos. E agora não é só gente de nome, é gente de guerra.
Agora são outros felicianos que apareceram no Congresso, nós viramos o Congresso de cabeça para baixo. Glória a Deus por isso. Amém. O que não foi perguntado hoje, a gente vai fazer um outro programa. Quero voltar aqui de novo. Ah, que ótimo. Isso é ótimo. Tá vendo, gente? Nós vamos ter um outro programa, né, com o deputado Marco Feliciano. Não esquecendo que ele não deixou de ser pastor. Na sua legenda... Eu estou deputado, mas eu sou pastor. Ok. O estar é passageiro, o ser é eterno. Né? E o cantor, como é que fica aí? O cantor fica entre um e outro. Né? O cantor é o hobby. Né? O cantor é para abrir shows, abrir portas onde eu não podia ir. Por exemplo, hoje no Brasil tem muitos rodeios e eles têm um dia do evangélico. Então, levar um pastor, todo mundo quer ver o pastor, mas o povo vai para um show. Então, eles levam um pastor que canta. Eu abro o show cantando e prego. E aí, Jesus salva, cura. Antes de vir para cá, eu tive num show agora em Aparecida de Goiânia, quarta-feira. Um avião foi me buscar em Brasília, fui para o show, tinha lá 20 mil pessoas. Cheguei, cantei uma música, o povo vibrou, aplaudiu, aí eu preguei 40 minutos. Jesus salvou mais de 600 jovens. Uau. Isso Uau. no meio de um rodeio. Uau. Então, são oportunidades. Então, a música me deu essa oportunidade. Eles querem um artista, como a minha figura está estampada em todos os jornais do país, televisão. Então, eu juntei o útil ao agradável. A Adelondes está completando esse ano 15 anos. Em 15 anos, o senhor deve ter vindo aqui no mínimo umas 20 vezes. Por aí. Não é? Teve um ano que o senhor veio 5 vezes no ano. O senhor e o pastor Abílio Santana os únicos que vieram tantas vezes em nossa igreja. Para nós, no inglês a gente fala my pleasure, entendeu? Essa é a minha satisfação, meu prazer, entendeu? De poder ter um amigo como o senhor, né? Não só o amigo deputado federal, mas sim o amigo Marco Feliciano. Mesmo sem ser pastor, a sua carisma realmente assim nos satisfaz. Eu fico muito feliz e quero até agradecer também pela aliança que nós temos, né? Porque na realidade nesses 15 anos eu não precisei, né, fechar nossa igreja para poder ir vê-lo pregar em outro lugar que não seja na de Londres. Com certeza. Né? Então isso é muito lindo. Que Deus abençoe sua vida. Aliança feita, aliança cumprida. Amém. Eu digo mesmo, tá? E o que o senhor diria nesses 15 anos de festa da nossa igreja? Qual a palavra que o senhor deixaria aqui para a de Londres? Bom, agora eu quero falar olhando para a câmera. Fique à vontade. Quero dizer a de Londres que vocês estão de parabéns. É uma igreja completa. Não é um movimento, não é uma mera comunidade. É uma igreja. Na essência da palavra, eclesia, esta aqui é uma igreja. É uma igreja que você tem pastor. É uma igreja que você tem a área burocrática estabilizada. É uma igreja que você tem música. É uma igreja que você tem palavra. E melhor, por ser uma Assembleia de Deus, ainda tem raízes pentecostais. Tem dons aqui nesse lugar. Uma pessoa que chega nessa terra, e eu quero deixar esse recado para você, você é brasileiro, mudou para essa terra, você tem a língua portuguesa com facilidade, angolano ou de outras igrejas, até pessoa que fala só inglês, eu não sei se está sendo legendado aqui. Se você procura um aprisco, se você procura uma casa de oração onde o seu filho vai ter um lugar para congregar e vai ter um professor para cuidar dele, onde você, no final do culto, vai ter um momento de comunhão com as pessoas. Você vai poder sentar num restaurantezinho e poder bater um papo, porque esse país é tomado por uma depressão. Só tem um endereço em Londres. O endereço é aqui, nessa igreja. É uma igreja que eu respeito tanto que só venho nela. Já tive convite de todas as igrejas, eu respeito todas elas, mas há uma aliança aqui. Eu jamais emprestaria a minha imagem, jamais emprestaria o bom nome que Jesus me deu, para me envolver com qualquer outro tipo de povo que depois possa dar trabalho. Eu conheço a Europa. A Europa é cheia de pegadinhas. E tem muitos movimentos que não veem você como alma. Não te veem como ovelha, te veem como uma cabeça de gado. Enquanto você tem gordura, eles vão te usar, depois vão te jogar fora. A de Londres não. A de Londres é uma igreja pura. É uma igreja que prima pela santidade, pela palavra. Não é uma igreja perfeita, porque enquanto estiver nessa terra não há perfeição. Mas é a mais parecida com o céu que você vai encontrar. Se vale um conselho, se você me respeita como homem da família, como homem de Deus, como um profeta e um parlamentar, faça desta casa a sua casa. Deste endereço, o seu endereço. É isso que eu tenho a dizer. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu tempo, sua disposição de estar aqui conosco. Conte comigo sempre e eu sou um amigo de Deus. Amém.
Bom, aí nós encerramos o nosso programa Friends of God. Que Deus abençoe. Até a próxima.